Nós, neste processo, tivemos um trabalho que basicamente passou por 4 fases. Tivemos primeiro que fazer o levantamento dos estabelecimentos potencialmente elegíveis nesta via, que é uma via gigante, Fernão Magalhães. Enfim, uma fase 2 de recolha de toda a documentação. A fase 3 foi a fase de trabalho, 3 e 4, a fase de trabalho da empresa, propriamente dita. Portanto, criar e validar a base de dados, fazer um relatório de análise por estabelecimento e depois fazer o cálculo das compensações. A obra foi complexa, como é mais ou menos público, e, portanto, nós tivemos que criar aqui um modelo que fosse um modelo que corporizasse a forma como as obras decorreram e, portanto, a obra foi dividida em 3 fases distintas, fase A, B e C, decorrendo dos números de polícia a partir do qual houve intervenção nas ruas. 6 a 450, 450 a 782 e 782 a 1273. Portanto, o que é que isto acontece? Acontece que há comerciantes que estão na fase A, comerciantes que estão na fase B, há comerciantes que estão na fase A e B, há comerciantes que estão na fase C, há comerciantes que estão na fase B e C. Nós, nesta proposta, estamos a levar apenas os comerciantes da fase A e B. E, portanto, ainda há um conjunto de comerciantes que vêm mais tarde, porque a fase C acabou mais tarde e, portanto, não houve tempo ainda de fazer o recálculo. Mas não queríamos estar a deixar os que já estão na fase A e B para trás, decorrente da fase C. Do ponto de vista dos cálculos das compensações, portanto, nós seguimos exatamente a metodologia do bolhão por uma questão que sempre foi aqui referida de equidade entre todos os comerciantes e porque estamos a fazer um programa para a cidade como um todo. E, portanto, nós não podemos tratar de forma distinta aquilo que são realidades iguais. E, portanto, tal como no bolhão, fizemos 2 cenários e depois escolhemos o melhor cenário para o comerciante. É importante ser dito isto. Portanto, os 2 cenários, um é o cenário da diminuição do rendimento, e, portanto, em que vamos olhar para o volume de negócios. O cenário 2 é a compensação da diminuição do resultado operacional, do chamado EBIT, do negócio. E para todos estes, criamos cenários de perdas de 30%, 50% e 80% do ponto de vista de valor a compensar. Portanto, resolvemos manter os 30% e esta é a proposta que estamos aqui a discutir. Acho que este é um trabalho muito exigente e muito complexo e, de facto, e permite até, indiretamente, apurar muitos dos constrangimentos gerais da economia portuguesa que vão além deste assunto concreto sobre os quais nos estamos a debruçar. Eu acho que os comerciantes da fase A são afetados pela obra da fase C e vice-versa. Eu não sei se uma forma de compensar isto, em vez de multiplicar os meses, não era evoluir para o cenário de compensação de 50% em vez de compensação de 30%. Nós não nos podemos esquecer que estas obras, uma vez concretizadas, são supostas ter um valor incremental, quer para os moradores, quer para o comércio. Também não podemos criar a ideia de que não se está a criar aqui um valor incremental futuro. Pronto, apenas queria dar esta nota. O princípio geral parece-me adequado, é importante a preocupação em manter critérios semelhantes aos que foram aplicados no caso de Bolhão. Percebo o argumento em favor dos 30%, mas eu queria colocar a seguinte questão. As obras de Fernão Magalhães começaram antes da pandemia. Penso eu, começaram bastante antes. Portanto, houve, nomeadamente, alguns comerciantes que foram afetados durante um largo período quando não havia pandemia. E, portanto, esses tiveram um impacto que é muito superior, porque era uma época normal, de atividade normal, que se viu interrompida. E, portanto, a minha primeira pergunta é se isso foi devidamente considerado na análise e se 30% para esses é suficiente. Não vou aqui tecer considerações sobre as razões, mas a minha pergunta é apenas se algum dos que não respondeu já manifestou por alguma via legal ou outra a vontade de ser ressarcido independentemente de não ter apresentado documentação. 30% eu sei que seguem o modelo anterior, mas
o problema é a natureza diversa da época que vivemos. E, por um lado, há os que foram abrangidos ainda em período pré-pandemia, os que são do período durante a pandemia, e há essa outra questão, porque eu também passo muitas vezes ali naquela avenida e sei que nas diversas fases, talvez agora não tanto, porque agora já é só na parte de cima, mas enquanto foram as outras duas, esse evitar de trânsito por ali era verdadeiro. Nós, quando temos uma obra, ela afeta. Portanto, isso é inequívoco. Portanto, como está a dizer, é que quando tenho uma obra numa rua, afeta a rua, afeta todos os estabelecimentos comerciais. Não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma indemnização que vai cercear o chamado sacrifício desproporcionado. E, portanto, o sacrifício desproporcionado é exatamente a lógica de eu ter uma obra que é tão intrusiva que merece que o município indemnize de forma voluntária esse estabelecimento comercial. Porque senão estávamos a criar uma situação em que sempre que houvesse uma obra teríamos que indemnizar toda a gente. Este processo é um processo participado com todos os comerciantes, com a Associação de Comerciantes. Não fechamos a porta a ninguém, comerciantes que ainda não tenham enviado os documentos, evidentemente, como aconteceu em Alexandre Braga e aconteceu na Formosa. Nós temos comerciantes que, por distração, por falta de questões até contabilísticas, mandaram mais tarde e nós trouxemos aqui executivo indemnizações desses clientes. Portanto, claramente que sim, não vamos fechar a porta.